Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Cartomante, de Lima Barreto. Um conto que brinca com a realidade brasileira e explora o inesperado. Vamos lá, boa leitura. A Cartomante, de Lima Barreto. Não havia dúvida que aqueles atrasos e atrapalhações de sua vida, alguma influência misteriosa preponderava. Era ele tentar qualquer coisa, logo tudo mudava. Esteve quase para arranjar-se na saúde pública, mas assim que obteve um bom pistolão, toda a política mudou. Se jogava no bicho, era sempre o grupo seguinte ou o anterior que dava. Tudo parecia mostrar-lhe que ele não devia ir para adiante. Se não fossem as costuras da mulher, não sabia bem como poderia ter vivido até ali. Há 5 anos que não recebia vintém de seu trabalho. Uma nota de R$2.000, se alcançava a ter na algibeira por vezes, era obtida com auxílio de não sabia quantas humilhações, apelando para a generosidade dos amigos. Queria fugir para bem longe, onde a sua miséria atual não tivesse o realce da prosperidade passada. Mas como fugir? Onde havia de buscar dinheiro que o transportasse a ele, à mulher e aos filhos? Viver assim era terrível. Preso à sua vergonha como a uma calceta, sem que nenhum código e juiz tivessem condenado. Que martírio! A certeza, porém, de que todas as suas infelicidades vinham de uma influência misteriosa deu-lhe mais alento. Se era coisa feita, havia de haver por força quem a desfizesse. Acordou mais alegre, e se não falou à mulher alegremente, era porque ela já havia saído. Pobre de sua mulher, avelhantada precocemente, trabalhando que nem uma moura, doente. Entretanto, a sua fragilidade transformava-se em energia para manter o casal. Ela saía, virava a cidade, trazia costuras, recebia dinheiro, e aquele angustioso lar ia se arrastando graças aos esforços da esposa. Bem, as coisas iam mudar. Ele iria uma cartomante e havia de descobrir o que e quem atrasavam a sua vida. Saiu. Foi à venda e consultou o jornal. Havia muitos videntes, espíritas, teósofos anunciados, mas simpatizou com uma cartomante cujo anúncio dizia assim: Madame Dada, sonâmbula, extralúcida, deita as cartas e desfaz toda espécie de feitiçaria, principalmente a africana, rua, etc. Não quis procurar outra, era aquela, pois já adquirira a convicção de que aquela sua vida vinha sendo trabalhada pela mandinga de algum preto mina, a soldo do seu cunhado castrioto, que jamais vira com bons olhos o seu casamento com a irmã. Arranjou com o primeiro conhecido que encontrou o dinheiro necessário e correu depressa para a casa de Madame Dada. O mistério ia desfazer-se e o malefício ser cortado. A abastança voltaria à casa, compraria um terno para o Zezé, umas botinas para Alice, a filha mais moça. E aquela cruciante vida de 5 anos havia de lhe ficar na memória como passageiro pesadelo. Pelo caminho, tudo lhe sorria. Era o sol muito claro e doce. Um sol de junho. Eram as fisionomias risonhas dos transeuntes e o mundo, que até ali lhe aparecia mau e turvo, repentinamente lhe surgia claro e doce. Entrou. Esperou um pouco, com o coração a lhe saltar do peito. O consulente saiu e ele foi, afinal, à presença da pitonissa. Era sua mulher. E esse foi A Cartomante, de Lima Barreto.
Ai, Madame Dada, Madame Dada. Trocou uma peça na cartada final, hein? A pitonissa, então eu fui pesquisar, porque eu não sabia o que era uma pitonissa, né? Então ela é a sacerdotista do deus Apolo, então é da Grécia Antiga. E também na Antiguidade era a mulher que tinha esse dom da profecia, assim, chamava de pitonisa, que também pode ser traduzido como serpente. Deu um bote ali. Esse conto joga na cara, assim, uma questão que... enfim, o oculto, né, essas buscas, porque assim, se a mulher era a cartomante que desmanchava as mandingas e tudo mais, por que o cara tava tão mal assim, né? Pois é. Então, nesse conto, o Lima mostra todo o seu ceticismo em relação a essas questões esotéricas ou de outro mundo, né? Ele deixa bem claro através de uma historinha muito simples. Também por isso que pode ser essa coisa da serpente, né? Porque ela, de repente, é ela que tava mantendo ele nesse... preso, assim, desse jeito que ele tava. Né? Nessa situação ruim. Então, quem sabe esses poderes existam mesmo. E a mulher estava... Só que pra ele, ela era um... É tudo real, não estamos trabalhando com ficção. Não, porque até note que o conto, a todo tempo, o narrador, né, enaltece... O próprio homem narra a sua história, né? Ele é o narrador, personagem, mas ele enaltece o trabalho da mulher, né? Faz as suas costuras, que por tanto trabalhar ficou avelhantado. Eu achei esse termo bem interessante, a gente não encontra em qualquer texto, qualquer dia, né? Avelhantada precocemente e doente de tanto trabalhar, né? Que ela saía e virava a cidade, saía muito cedo. E o lar era mantido pelos esforços da esposa. Isso fica claro pra gente ao longo do conto. Você tá acostumado a ouvir a cartomante daquele famosíssimo de Machado de Assis? Sim. Então, tem o conto de mesmo nome, né? Do Machado de Assis. E é inevitável, bem diferente, né? É inevitável a gente tentar traçar esse paralelo entre a cartomante do Lima e desse homônimo famoso do Machado. Do Machado saiu em 1884, quando o Lima tinha só 3 aninhos, ele era um bebê, um menininho. E já foi também produção do Leitura de Ouvido. Vale demais essa produção ser escutada ou reescutada. A gente fez a reedição dela já, né? Então você pode voltar aí. Foi um dos episódios lá do comecinho, mas a gente refez com os comentários finais. Então dá pra você, se você está a fim de mais histórias de cartomantes, vai na do Machado de Assis, que é mais longa, né? Essa aqui é um conto bem conciso, né? E a do Machado é uma história mais longa. E ambos têm como narrador um observador, né? Mas aqui no Machado, na verdade, aqui no do menino, nesse do Lima, é o menino que narra, né? O homem. E o do Machado é um observador que narra. Mas ele conta, então, o triângulo amoroso, que se desfecha a partir da interferência de uma cartomante. O triângulo entre a Rita, Vilela e Camilo, né? Que são melhores amigos. De novela, né? E essa cartomante do Machado, ela é italiana e ela canta uma bancarrota. A gente explica nas notas de rodapé todo o significado disso, né? E a Madame Dada, aqui do Lima, tem a sua verdadeira identidade revelada nessa cartada final do conto, né? Que a gente estava comentando. Mas certamente Lima havia lido Machado e as suas produções só têm de igual mesmo o próprio nome, porque são realmente contos bem diferentes. Bom, vou abrir um pouquinho mais, né, aqui as agruras desse homem que narra a sua história. Toda a sequência de tentativas da sua vida são fracassadas. E daí ele chega, então, à conclusão de que algo misterioso estava influenciando, né, por ele ter tanto enfado, tanta dificuldade, não tinha dinheiro para nada, e até para ir a cartomante, ele emprestou dinheiro. O que é mais curioso ainda. Isso é engraçado se ele emprestasse da mulher, né? Nossa, seria super, né? Porque ele ali fala que emprestou de um amigo, né? Mas é justamente a realidade, né? A realidade que acontece no Brasil, acontece em outros lugares também, mas é uma verdade, né? Às vezes a pessoa não tem para o básico, mas acaba emprestando de alguém para alguma outra coisa, assim, meio duvidosa, mas que ele confia piamente. Ou para tentar
ter essa última cartada, assim, né, pra se salvar e tal. Igual eu tô lendo o livro do Norm Macdonald, né, que ele é meio ficção e meio história real. Aí tem a parte que ele perdeu mesmo tudo apostando na vida, né? Na vida real, né? Ele perdeu, assim, 300 e poucos mil dólares, foi o maior que ele já perdeu em aposta. Ele era viciado em jogos, né? Daí teve um momento que ele ficou sem nada mesmo, só que ele tinha muito crédito nos cassinos, porque ele vivia lá, né? Então ele tinha crédito. Daí o plano dele, daí você fica pro leitor ver se é fictício ou se ele planejou isso mesmo, era ele ia pegar de crédito, né, que ele tinha nos cassinos, 1 milhão de dólares pra fazer uma última aposta. E daí a aposta, se ele ganhasse, ele ia ser multimilionário, e se ele perdesse, ele ia tirar a própria vida. Daí ele falou no livro que ele ia ganhar de qualquer jeito, né? Se ele morresse, ele ia roubar do cassino esse 1 milhão de dólares aí que ele emprestou, e se ele ganhasse, ele ia virar milionário. Então só me veio aqui, ó. E qual que foi o desfecho? Daí ele começou a trabalhar no Saturday Night Live e começou a ganhar dinheiro. Daí ele fez a coisa certa, ganhar dinheiro trabalhando. Sim, daí depois ele perde por uma segunda vez. Né? Tá bom. Mas enfim. Aí que tá, né? O X da questão, porque esse texto aqui do Lima, ele não deixa... Assim, ele fala que as tentativas foram infrutíferas, mas não deixa, assim, com muita ênfase as tentativas de trabalho, se o homem tinha, assim, esse afinco de trabalhador árduo, né? Essa parte ele não explora, né? Parece que, assim, a vida era meio fácil mesmo, né? Tipo, ele não tentava muito, né? Começa assim. E o pouco que ele tentava, ele não conseguia. Então, é aquilo, eu perdi tudo, mas eu não tinha nada, né? Mais ou menos isso. Mas o que é interessante é que a caminho de Madame Dada, que ele viu nos jornais, e aí também tem um hábito brasileiro, né? Muito presente, comum e corrente, séculos 18, 19, início do século 20, até ali a década de finalzinho, né, do século 20, era muito presente você ler em jornais impressos, assim, né, e buscar trabalho, buscar informações, enfim, os classificados eram muito lidos, né, até o início dos anos 2000 era muito presente, né. É um costume aqui no Brasil que ainda em alguns países a gente tem, mas hoje foi muito pro online, né? Mas existe uma característica, né? Parece que tem um cheiro nesse ato, né? Que o Sherlock Holmes também, a gente já explorou isso naquele conto das semanas precedentes, né? Parece que tem um cheiro diferente, um calor diferente, isso de buscar no jornal diário a informação. Dá pra chamar de... Você vivia uma monocultura. Você sabia que aquele era o único veículo, né? Que a maioria das pessoas ali, pelo menos à sua volta, tinham acesso, né? Então, é diferente de hoje que o acesso que eu tenho de informação no meu telefone é muito diferente do meu vizinho, por exemplo. Daí as informações chegam totalmente diferentes, com viéses alterados, né? E naquela época, do jornal principalmente, era o principal veículo, né? Então você sabe, todo mundo sabia das notícias pelo mesmo lugar, né? É interessante imaginar que se você precisava encontrar uma saída, a solução ia estar no jornal, né? E foi o que o personagem aqui fez, até que ele encontrou, bateu o olho em vários, mas Madame Dada o atraiu por algum motivo. E a caminho de lá, já começa a vir os sonhos da abastança que voltaria a casa, né? A bota que ia comprar pra menina, a roupa nova, o terninho e etc, né? Então, nessa história, pra mim, Lucas, o Lima explora o poder das revelações. 3 palavrinhas aqui, as revelações, que é o cerne do conto, né? Da ignorância e do vitimismo também, porque esse personagem, pra mim, ele parece bastante vítima, sabe? Tipo, então é aquilo que eu falei, parece que ele não tenta tanto, né? Com tanta vontade, mas é mais uma vez o Lima Barreto colocando pra gente nessa leitura da sociedade carioca, do século XIX, XX, ali, início do XX, que foi o período em que ele escreveu, produziu pra gente. Bem interessante. E fica o convite aí pra você ouvir os outros episódios que a gente já trouxe aqui do Lima Barreto, que todos eles têm essas observações do comportamento, principalmente brasileiro, né? Enfim, esse arquétipo do malandro brasileiro, meio que ele que
fez essa caricatura de melhor forma, né? Então, o Mário de Andrade, né, que fez mesmo o Balandro Brasileiro com o Macunaíma. Tem o nome. Mas é nessa mesma época. Sim. Né? Então, que ele... o homem que sabia javanês, né? Voltando lá atrás, enfim. Tem sempre essa observação dele bem microscópica. A lembrar, a última produção, se não me engano, foi lá no finzinho do ano, O Cemitério, que a gente trouxe em Finados. Foi bem interessante pra gente analisar o que acontece, né, na Cidade dos Mortos. Daí tem Carta de um Defunto Rico, que também estampa demais essa verdade, assim, da sociedade. Clara dos Anjos, que todo mundo deve conhecer. Os Brusundangas... E esse que você disse, O Homem que Sabia Javanês. E não poderia deixar de citar, já que a gente está falando de alinhamento dos planetas o tempo todo, Congresso Panplanetário, onde ele cita muito, assim, todos esses planetas, as constelações, mas com aquele olhar do Lima, né, que nos traz sempre coisas novas. E há mais contos dele, a gente gosta muito das produções e acha que o Lima, assim como o Machado de Assis, é um autor que deve ser cada vez mais revelado, né? Tem muita história dele para ser conhecida, além dos romances famosos. É verdade, os contos também são concisos, né? Não tanto assim como o de hoje, mas eles são de uma leitura bem divertida, assim, fácil, né? De fácil acesso, divertido. Vai muito contra aquilo que falam, né, às vezes, o jovem tá tendo que ler Lima Barreto, ler Machado de Assis, mas você, ouve igual um conto de hoje, qual que é a dificuldade, né, de você entender, se relacionar e observar na tua própria vida, né, que isso coisas parecidas, né? É verdade. É bem de fácil acesso. E se você chegou até aqui, sabe que o nosso podcast ele é financiado 100% pelos nossos apoiadores e pelos nossos bolsos também, né? Os nossos próprios bolsos. Então, se você quer ser um dos nossos apoiadores, vai ajudar bastante o nosso podcast a continuar crescendo. Então, para você fazer isso, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou enviar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. E fazendo isso, você vai receber recompensas. Uma delas é entrar nos nossos créditos finais aqui do podcast, como produtores executivos. E também você vai receber o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz toda semana. Então, sexta-feira, pro e-mail dos nossos apoiadores, vai o estudo aprofundado da obra, por exemplo, hoje da Cartomante. Isso que a gente falou aqui, mas muitas outras curiosidades, junto com informações sobre o autor, né, Lima Barreto. A gente não traz a biografia em todo o episódio, porque a gente já trouxe em outros, mas para os nossos apoiadores vai essa biografia, assim, bem bonitinha, junto com a arte de capa e uma mensagem personalizada aqui do Leitura de Ouvido. E os nossos apoiadores são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marcos Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduardo Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Bank, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bard, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Miriam Zelmi Kites, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Renata Pires Pereira, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Vera Lúcia Aleixo Martins, Vinícius Bochenin Lima e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, se você quer ser um dos nossos apoiadores, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Se você fizer ali pelo apoia.se, o teu e-mail já vai estar cadastrado na hora que você vai fazer teu apoio. Você tem que colocar o e-mail para conseguir fazer, né? Mas se você fizer por Pix, muitas vezes não vem o seu e-mail para nós. Então, se você faz o apoio pela chave Pix, também manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com falando que você é um novo apoiador, que daí a gente também te coloca no mailing para você receber as suas recompensas certinho. Beleza? Então, é isso aí. A gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido.
siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.